Nós vamos conversar agora com o Iago Travagini, analista da Agrifato, e nós vamos falar sobre alguns assuntos, entre eles os números que foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira mais cedo, no qual se trouxe, se confirmou uma elevação nos abates no último ano, um abate que foi 14% maior, quase 14% superior a 2022, que já era alto, que confirmou uma participação de fêmeas que cresceu demais no último ano. Vamos falar também a respeito desses abates de fêmeas em 2024, com os dados que já existem, e como que eles podem influenciar a oferta de bezerros no próximo ano. Para falar sobre esses assuntos, o Iago participa conosco ao vivo pela internet. Iago, obrigado pela sua participação, por estar conosco. Vou começar pelos números do IBGE desta quinta-feira, mostrando os abates no ano de 2023. Esses números te surpreendem, Iago, porque, de certo modo, eles confirmaram aquilo que estava sendo visto durante o ano todo e que tem se visto na indústria frigorífica, uma grande participação de fêmeas. Como é que você avalia esses dados apresentados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez agradecendo pelo convite, sempre um prazer falar com vocês. Assim, surpreender não, tá? Porque a gente já vinha mês após mês, durante o ano de 2023, observando volumes de animais abatidos em patamares estratosféricos, digamos assim, né? Então a gente vem desde maio de 2023 abatendo em torno de 3 milhões de cabeças todo mês, com a participação acima da média das fêmeas. Então a gente fecha o ano de 2023 com uma participação de fêmeas de 41,6%. E esse é o maior nível de participação de fêmeas desde 2013. Se você olha o total de animais abatidos, a gente falou em 34,06 milhões de cabeças abatidas em 2023, o que é o segundo maior resultado da história para o Brasil. Fato é que colhe resultados do que foi feito lá em 2021. Para lá de 2021, eu volto nos números do que aconteceu naqueles anos especificamente. Em 2021, a gente teve a menor quantidade de bovinos abatidos no Brasil desde da década entre 2000 e 2010, né? Então a gente teve ali uma quantidade de animais abatidos que bateu 27 milhões de cabeça, caindo muito no comparativo anual. E, de certa forma, justifica o que aconteceu, o que acontece agora, né? O que é 2023 e o que continua acontecendo em 2024, tá? Então, todo o contexto é explicado pelo passado e a gente colhe as consequências das escolhas feitas lá em 2020, 2021 e até parte de 2022. Iago, aí trazendo um pouco para 2024, porque pelo menos até agora, aquele abate forte em 2022, que cresceu em 2023, ele seguiu no primeiro bimestre. Os dados que foram apresentados na sexta-feira passada pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, claro que traz uma realidade do Mato Grosso, traz uma realidade dos abates com o CIF, mas mostrou inclusive uma participação no mês de fevereiro maior de fêmeas do que de machos nesses abates, chegou a 56% esses abates. Essa é a tendência de 2024? A gente deve continuar vendo um abate tão expressivo quanto esse, ou pelo menos próximo a 50% dos abates sendo compostos por fêmeas, Iago? Certo. Essa é uma realidade que é muito do primeiro semestre, né? Então, só para minha história, né? O que a gente está vendo e o que a gente está esperando para 2024 é sim, de fato, um crescimento. A grande questão é de quantos por cento será esse crescimento em relação a 2023, tanto no abate de fêmeas quanto no abate de bovinos total, tá? Os números do primeiro bimestre, eles não vieram levemente acima. A gente está falando de um crescimento em comparação ao primeiro bimestre de 2023, desculpa, seja no Mato Grossense, seja no âmbito nacional das plantas CIF, que representam 75% da brasileira, os dois falam de crescimento de 20% a 30% do total de bovinos abatidos, com as fêmeas percentualmente, falando em 33% no comparativo fevereiro contra fevereiro. Então, o que a gente continua a lidar é com uma realidade que a participação das fêmeas continua muito grande, a gente deve ver a continuação desse cenário e, com isso, na nossa estimativa, tá? Ao invés de crescer 14%, como foi em 2023, a gente está estimando que o abate de bovinos no Brasil cresça em torno de 5% em 2024, 5,5%, tá? Isso por si só, pelos números do primeiro bimestre, mas pelo próprio padrão do que a gente vem registrando, e quando a gente volta lá no passado, né? Se a gente volta, o
qual que é a consequência da retenção que ainda foi feita durante 21 e 22? A consequência é uma quantidade de bezerros bezerros que foram desmamados em 23 que chegam como animais prontos em 2024. Os animais continuam chegando. Então, no final do dia, a oferta continua volumosa e deve crescer em 2024. A grande questão, e que aí pode se impactar no preço, é de quantos por cento é esse crescimento. Eu já não falo se vai crescer ou não. É fato que na nossa visão 2024 fecha hoje com um abate maior do que 2023. Isso eu falo mesmo a gente ainda estando em março. A grande questão é de quantos por cento vai ser esse crescimento, Fabiano. Iago, e se vai ter esse crescimento, se essa já é uma realidade, e o abate de fêmeas segue volumoso no ano de 2024, qual que é o efeito que isso vai ter na oferta de bezerros no próximo ano, de bezerros desmamados e, consequentemente, o que isso vai impactar na cadeia produtiva como um todo até a entrega do animal na indústria? Acho que o grande problema na realidade, Fabiano, que a gente acredita é que o problema de 2025 foi gerado em 2023, então a gente colhe os resultados no próximo ano, né, de redução na quantidade de produzidos por conta do abate de fêmeas acelerado em 2023, e quando a gente falar em 2026, o problema é ainda maior, porque a gente está batendo um volume ainda maior no ano de 2024. Então, a consequência desse abate acelerado de fêmeas, de vacas, de novilhas, tudo que está acontecendo agora gera um resultado, redução do estoque de bovinos no Brasil, tá? O rebanho brasileiro termina esse ano provavelmente com 2 milhões de cabeças a menos do que. Então isso já é uma visão não só da Agrifato, tá? Isso eu estou falando do próprio USDA, que é o Ministério da Agricultura norte-americano. Eles estimam também uma redução do rebanho brasileiro. E se a gente continua assim, a gente começa o ano de 2025 com um rebanho menor do que a gente começou o ano de 2024. Então, como consequência, é sim esperado uma redução na produção de bezerros do Brasil em 2025 e ainda pior em 2026, porque a gente continua liquidando o nosso rebanho. Então, de fato, a perspectiva para médio e longo prazo é de redução no estoque de bezerros, consequentemente isso traz um aumento dos preços, tá? A gente gosta de dizer aqui que o remédio para preços altos são os próprios preços, porque eles vão começar a atrair novos investidores ou novos produtores, e assim como o remédio para preços baixos são os próprios preços baixos. E com preços baixos você começa a ter um desincentivo a permanecer na atividade e, obviamente, o mercado se regula lá na frente. Mas como consequência do que tem acontecido em 23 e 24, a gente espera um 25 e 26 com menor produção de bezerros, e a categoria que sente essa falta vai ser o bezerro. Então, é a categoria que deve primeiro ver a sua produção caindo e, consequentemente, o seu preço subindo. Iago, o pecuarista ele tem abatido, né, as suas matrizes, abatido as suas fêmeas, porque ele não vê primeiro que ele não vê uma reação no valor da arroba e também do bezerro, ou se teve uma reação no valor do bezerro, porque os nossos dados aqui mostram que sim, né, que ele tem melhorado, talvez não como o pecuarista quisesse, mas tem melhorado um pouco o preço do bezerro, mas de qualquer forma ele tem abatido porque não tem visto uma relação na troca ali interessante. Então ele manda essas matrizes para o abate. Com essas matrizes para o abate, as escalas industriais elas ficam melhor fechadas, se consegue trabalhar escalas de uma maneira melhor na indústria, não pensando só em boi, mas também nas fêmeas e fêmeas em idade reprodutiva, que é importante também trazer esse dado. Não são tão jovens, são realmente fêmeas para reprodução. Visto isso, né, isso traz uma ferramenta ainda maior para a indústria pressionar os preços e, nesse caso, o abate forte de fêmeas ano passado ainda não surte efeito sobre os valores da arroba de hoje? Particularmente sim, tá? Se você tem mais fêmeas chegando para a linha de abate, eu acho que aqui não é só a relação de troca, tá? O que a gente vê é que a perda do poder de compra e na margem da cria do criador, né, do cara que faz o bezerro, do pecuarista que faz o bezerro, ela foi tão grande que ele tem que vender as suas fêmeas para complementar faturamento e conseguir pagar as suas contas, tá? Então não só nos termos de troca que ele está perdendo, e sim pela queda de faturamento. Então, aumentar o seu faturamento, poder pagar os seus débitos e as suas dívidas assumidas no passado, ele precisa vender sua fêmea por conta disso. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Ele acaba tendo que vender, ele acaba sendo desincentivado, porque o bezerro que no ano passado, há 2 anos atrás, ele vendia 3.500, esse mesmo hoje vale R$2.000. Então, de fato, o que a gente vê hoje
é que, como consequência dessa necessidade de entrega, desse precisar vender do pecuarista da cria de fêmeas, ele obviamente joga mais a carne, joga mais produção para a indústria. A indústria hoje está numa situação muito confortável. Isso é uma consequência da fase de baixa do ciclo pecuário. Se você tem muita oferta chegando, uma capacidade ociosa, você está utilizando essa capacidade ociosa a níveis elevados. Hoje, o spread entre a carcaça e o boi gordo, né, a diferença entre o que é o preço da carcaça vendida pelo frigorífico frente ao preço que ela paga no boi gordo, está no nível positivo há quase 7 meses consecutivos, desde agosto de 2023. Então, a indústria está, sim, conseguindo ter margens muito boas nesse momento. No final do dia, isso é uma consequência da fase de baixa do ciclo pecuário. Isso promove, mais uma vez, o desincentivo à atividade pecuária, né? A gente ainda consegue sentir isso quando você sente o cheiro do que está acontecendo dentro da pecuária. Mas, de fato, o que ainda acontece é isso, é a necessidade de venda e a composição de escalas hoje com muitas fêmeas. Tanto é que a diferença entre o boi e a vaca cresceu muito, a diferença de preço entre o boi e a vaca nos últimos 2 anos cresceu muito. Então, acaba que tudo é uma consequência dessas atitudes e do que foi feito lá durante os anos, o triênio, né, que eu gosto de falar, entre 20 e 22. Iago, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, né, nós temos acompanhado o mercado e se a gente pegar o ano de 2023, nós tivemos o maior volume de oferta e aquele momento no qual a indústria frigorífica conseguiu ter a maior escala, no qual, inclusive, muitas plantas saíam do negócio mesmo, não estavam fazendo compra, em agosto, um pouquinho antes de agosto, um pouquinho depois de agosto, nós tivemos ali uns 30 dias, mais ou menos, que foram terríveis para o pecuarista. Nós devemos ter esse momento de novo e quando que esse momento, pelo que a gente está olhando em relação a essa oferta, deve ocorrer? Bem, particularmente, Fabiano, acho que isso pode ocorrer, tá? Não é uma possibilidade descartada pela gente. Isso, principalmente com a chegada do período seco, né? Com a necessidade maior de venda, porque você já não tem suporte de pastagem, e essa é uma questão que bateu muito no começo desse ano, em janeiro 24, a gente viu a situação da pastagem, e isso acontece ainda hoje, da pastagem falha ou que não conseguiu se recuperar por conta do problema de chuvas. Isso, com a entrada da seca de maneira mais intensa a partir de maio, pode sim acontecer. Esse bolsão de oferta que a gente gosta de falar, né? Foi uma quantidade muito grande de animais que chegou num curto intervalo de tempo. Era muito animal, seja de semi-confinamento, seja de confinamento, seja de uma engorda intensiva a pasto, chegando no mês de agosto. E por isso que a gente viu o preço que, apesar de encontrar equilíbrio na carcaça casada no valor de 230, 220, o preço do boi gordo em São Paulo bateu R$200. Naquele momento, a indústria conseguia vender carne a 220, 230 reais por arroba, mas a gente nomenclatura por quilo, né? Mas seria 14,50, 15 reais, mas ela conseguia pagar 200. Então foi nesse momento que a indústria teve um spread positivo aí que não era vista há muito tempo. Então, particularmente, o que a gente vê é que isso pode vir a ocorrer de novo, principalmente quando a gente avalia esses meses, esse segundo trimestre do ano, né, a partir ali de abril até junho, são meses que historicamente são delicados para a precificação do boi gordo, e por isso que a gente tem falado com nossos clientes aqui, justamente para tentar se proteger disso. Não é dizer que vai acontecer, mas existe um risco latente, existe uma possibilidade até relativamente grande para que isso aconteça, né? Quando eu falo grande, a gente está sempre pensando em possibilidades, em probabilidades do que pode vir a acontecer. E por estar inserido dentro de um contexto que ainda indica descarte de fêmeas, que ainda indica uma sobreoferta, uma dificuldade em comercializar carne com a China a preços elevados ou no mercado interno, porque o mercado interno não está plenamente recuperado, digamos assim, por todo esse contexto, a prudência acaba sendo uma arma muito boa de se ter nesse momento. Então, por isso, justamente por conta desse todo esse contexto, a probabilidade que aconteça um cenário como esse de excesso de oferta, ela é latente, ela pode sim acontecer, não é o nosso cenário padrão, mas se acontecer não vai nos surpreender, certo? Eu diria que um cenário mais surpreendente para a gente seria, acho que o mercado, o que a gente acredita, né, é se o mercado viesse a 260, 270 nesses próximos 3 meses. Esse seria um cenário completamente fora da nossa visão. Pode acontecer? Pode, mas a gente não trabalha com esse cenário base. Enquanto isso, um cenário de probabilidade relativamente elevada é essa questão do bolsão de oferta, né, desse excesso de oferta num período curto de tempo, por questão climática, por questão de descarte de fêmeas, pelo excesso produtivo.